Senhor Primeiro-Ministro, o país vive uma situação muito difícil e por isso eu queria começar pelo essencial. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou ontem números detalhados, que esses são certamente imputáveis. E queria por isso que fizesse o favor de comunicar qual é, em consequência das medidas que apresentou, a projeção que faz para 2011 do crescimento ou decrescimento do produto e do desemprego. Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Francisco Louçã, a batalha pelas finanças públicas é, neste momento, a batalha mais importante para defendermos a nossa economia. Eu sei que estas medidas têm impactos recessivos. Já lhe digo, Sr. Deputado. A proposta de orçamento que nós vamos apresentar mantém o mesmo cenário para 2011 que tínhamos quando apresentámos o orçamento para 2010. Salvo erro, é 0,5% de crescimento. Mas quero dizer-lhe o seguinte, se não fossem estas medidas, nós reveríamos em alta. Como sabe, o Governo definiu um cenário macroeconómico muito prudente para este ano. Decidimos fazê-lo porque isso era importante para assegurar confiança ao nosso exercício orçamental. A nossa previsão de crescimento económico para este ano era de 0,7%. No primeiro semestre, crescemos o dobro dos 0,7%. Crescemos, estou a falar de crescimento adquirido, não de crescimento homólogo, 1,4%. Isto quer dizer que a nossa legítima expectativa é que terminemos o ano de 2010 com um crescimento acima de 1%. É uma legítima expectativa. Mas, já contando com os efeitos recessivos destas medidas, a decisão do Governo é manter, no que diz respeito ao crescimento, a mesma perspectiva de crescimento para 2011 que tínhamos quando apresentámos o orçamento para 2010. Sr. Deputado Francisco Louçã. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo acabou de se comprometer com a previsão de que o efeito recessivo de todas as medidas que apresentou será inferior a 800 milhões de euros. Eu percebo agora o que queria dizer o Presidente do Partido Socialista quando explicava ontem que o povo tem que sofrer as crises. E olhamos bem para as contas, porque, Sr. Primeiro-Ministro, há aqui dois mistérios. O primeiro mistério, até agora não explicado, é porque é que o Governo teve que colocar sobre as medidas de 2010 2.600 milhões de euros do Fundo de Pensões. Bem sei que Zeinal Bava se arrastou pela porta do Conselho de Ministros a implorar que ficassem com o Fundo de Pensões e o Governo fez o favor. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, a sua explicação foi submarinos. Olhe, Sr. Primeiro-Ministro, o Fundo de Pensões da PT paga 5 submarinos. Onde é que estão os outros? Onde é que estão? Paga 5. Não foi explicado porque é que é preciso um complemento da ordem de 2.600 milhões de euros e agradecia que o fizesse. Mas há um segundo mistério, que é, na verdade, a PT, que se tornou ontem o primeiro vencedor do orçamento. Porque a PT fez o 11º maior negócio do mundo este ano. Do mundo. E hoje sabemos que a PT, se aplicar esse dinheiro em instituições financeiras portuguesas, pagará um IRC de 0,1%. Ouviram bem? 0,1%. Se pagasse um imposto normal, só o imposto devido pela PT é maior do que o efeito do aumento do IVA que o Governo ontem anunciou. É maior do que a diminuição dos salários de toda a função pública, que são 2 meses de salário para alguns trabalhadores da função pública. E já agora, Sr. Primeiro-Ministro, Estado Social, Estado mínimo, tira 1.000 milhões de euros à Segurança Social, tira 500 milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde e diz que se preocupa com o Estado Social. E este orçamento, com a previsão impossível que apresentou, é um orçamento de Estado mínimo, degradado e diminuído. E isso é o que o Bloco de Esquerda quer condenar. Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Francisco Louçã, como eu lhe disse, se não tivéssemos que tomar, como tivemos que tomar, medidas adicionais para garantir a execução orçamental
que visasse reduzir o déficit orçamental de 7,3 para 4,6, que é um dos objetivos mais ambiciosos de todos os países europeus. Eu costumo dizer, e isso é importante, que a ambição do governo português é ter em 2011 sensivelmente o mesmo déficit da Alemanha. Se não fosse isso, a nossa previsão para o crescimento económico de 2011 subiria. Pois se o crescimento económico este ano vai subir para níveis acima de 1%, naturalmente a nossa previsão de crescimento para o próximo ano era superior. É justamente por causa do efeito recessivo que estas medidas têm que nós temos uma previsão que mantém a previsão anterior. É essa a razão do nosso cenário económico que aqui apresentaremos no dia 15 de outubro. Mas quanto à Portugal Telecom, Sr. Deputado, eu queria chamar-lhe a atenção para 2 pontos. O primeiro é o seguinte: o fundo de pensões da PT são fundos fechados e são fundos que têm as responsabilidades bem claras e delimitadas. Esses fundos serão entregues ao Estado depois de uma avaliação independente por 2 instituições que confirmarão, com base nos cálculos atuariais que se fazem, se os fundos estão devidamente capitalizados para responder às exigências que o Estado vai ter. E isso é uma garantia que nós damos a todos os contribuintes, que nenhum contribuinte vai usar o seu dinheiro para pagar nenhum fundo de pensões ou nenhuma pensão que era da responsabilidade dos privados. E isso não foi feito no passado. Como sabe, quando o fundo de pensões dos CTTs foi entregue ao Estado, esse fundo não estava provisionado. E não estava provisionado em 1.000 milhões de euros. O que quer dizer que os contribuintes portugueses pagaram 1.000 milhões, ou estão a pagar 1.000 milhões de responsabilidades que não estavam assegurados. Eu já li o comunicado da Portugal Telecom para não haver nenhuma dúvida. Quaisquer insuficiências de financiamento das responsabilidades serão financiadas integralmente pela PT no momento da transferência. Quais são as razões que nos levam a adotar essa receita extraordinária? São, no fundo, 3, Sr. Deputado. A primeira é a seguinte: é que nós temos que pagar os submarinos. O Sr. Deputado Paulo Portas pode achar isso um detalhe. Os restantes deputados podem achar isso que não vem ao debate. Desculpem, a verdade é que esta é uma despesa extraordinária que nos cai em cima em 2010. E nós não podemos conviver com a incerteza nos mercados que nos perguntam: esse impacto dos submarinos no déficit orçamental é um impacto que não está previsto no orçamento. Como sabe, nós calculávamos, aliás, que o impacto dos submarinos pudesse ser registado em 2011 e não em 2010. A verdade é que temos que o fazer em 2010 e isso hoje é claro para nós em resultado dos contratos que foram feitos. A segunda razão é esta, Sr. Deputado. É que nós temos no nosso orçamento de 2010 receitas não fiscais previstas cuja execução está aquém daquilo que estava orçamentado. E precisamos de compensar isso também, é verdade. É claro que nós esperamos que essas receitas possam ser obtidas o mais rápido possível. Mas o que nós queremos também, com esta decisão, é terminar com as dúvidas e com as incertezas dos agentes económicos internacionais quanto à nossa capacidade para chegarmos ao fim do ano com 7,3. É por isso que tomamos estas medidas. É por isso que recorremos a uma receita extraordinária para compensar uma despesa extraordinária. O Sr. Deputado diz, e bem, que a receita extraordinária é superior à despesa extraordinária. É verdade, mas a verdade também é que não temos outra a que recorrer. E, por outro lado, essa receita extraordinária permite-nos também dar condições de garantia total a todos os agentes económicos que Portugal e o seu Governo e o seu Estado vai cumprir o objetivo com que se comprometeu. 7,3 este ano e 4,6 no próximo ano.